esse gesto que você terá no nome de Jesus. Amém? Vamos lá meditar na palavra? Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Fica já depois dos 4 evangelhos, tá? Mateus, Marcos, Lucas, João e depois Atos, capítulo 8. É nessa palavra que meditaremos nesta noite. A nossa igreja online, que bênção, uma outra comunidade adorando ao Senhor. Se você puder, você que para pelo menos 5 pessoas, faça isso, até você. Se você puder fazer isso nesse momento, entra lá no nosso canal do YouTube, copia o link e manda pelo menos para 5 pessoas. Tem uma palavra especial. Nós vamos ler a partir do versículo 36. Aquela conhecida história do discípulo Filipe indo para a estrada deserta e lá ele anunciando a mensagem do evangelho. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta aí, por favor, porque hoje nós vamos meditar sobre essa pergunta que aquele homem faz ao discípulo Filipe: o que me impede? Por isso que o título da nossa mensagem é esse: o que me impede? Vocês conhecem essa história? A palavra diz que Filipe estava lá, sossegado, o Espírito leva a essa estrada desértica, e ele fica lá, e daqui a pouco vem um homem numa carruagem. Esse homem era um diplomata de um outro país que tinha vindo a Jerusalém para adorar ao Senhor, e no retorno a palavra diz que ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe para ele acompanhar a carruagem, e ele ficou do lado da carruagem acompanhando e ouvindo o homem lendo essa passagem do profeta Isaías. Como ovelha ele foi levado ao matadouro, contudo não abriu a sua boca, Isaías falando de Jesus, né? E então Filipe faz a ele essa pergunta: você está entendendo o que está lendo? E ele responde àquele discípulo: como que eu posso entender o que eu estou lendo se não tem ninguém para me explicar? E Filipe diz para ele: se você quiser eu lhe explico. Ele disse: eu quero. E então ele subiu na carruagem e começou a explicar àquele homem que aquela mensagem que ele estava lendo, que foi uma profecia de mais ou menos 700 anos antes, porque essa é a data, né, provável de que Isaías esteve profetizando 700 anos antes de Jesus. Então Filipe diz para ele: esse profeta profetizou há mais de 700 anos, mas essa profecia já se cumpriu, esse aí já veio. Então começa a falar de Jesus, né? E a palavra diz que eles vão na estrada e Filipe esclarecendo a palavra para aquele homem, até que chega nesse lugar onde a palavra diz que tem um lugar onde havia águas, e aquele homem já com o coração em chamas, o coração já transformado, como todos esses nossos irmãos que tomaram essa decisão. Tenho certeza que todos vocês, ninguém os forçou a tomar essa decisão, foi uma decisão voluntária, uma decisão da subjetividade do coração de vocês, e hoje vocês vão descer as águas do batismo. Aquela cena é bem semelhante. A palavra diz que o homem pergunta a Filipe: o que é que me impede de descer as águas? O que me impede? E Filipe diz: só uma coisa te impede.
se você não crê. E ele diz: eu creio de todo o meu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Pronto. É como se Filipe dissesse para ele: essa é a senha, eu vou te batizar. E eu quero falar hoje, irmãos, exatamente sobre essa pergunta que aquele homem fez a Filipe: o que me impede? Aquele homem perguntou àquele discípulo o que o impedia de subir o nível espiritual da sua vida. Ele perguntou: o que é que me impede de ir para um próximo nível com Deus? E sabia, irmãos, que na nossa vida nós colecionamos momentos e coisas que nos impedem de viver um próximo nível da nossa vida? E a nossa reflexão dessa noite é exatamente essa. Olhe para mim, o Espírito Santo quer que eu e você, todos os dias, nos perguntemos: meu Deus, o que é que está me impedindo de ser um filho melhor? De ser um homem, uma mulher que agrada ao Senhor de forma melhor? O que é que está me impedindo? Porque esse homem estava dizendo para Filipe: olha, há algo que me impede de ter uma aproximação e ter um relacionamento mais profundo com Deus, que o batismo me proporciona. E nós precisamos perguntar todos os dias: meu Deus, há algo me impedindo? É interessante, irmãos, que quando a gente vai buscar o significado dessa palavra que ele usou, a palavra impedir no grego é a palavra kulou, que vem de uma raiz de várias palavras, mas impedir no original grego significa restringir, significa reter. Quando alguém é impedido, essa pessoa está sendo retida, algo está lhe sendo negado. Mas quando a gente, olhe para mim, quando a gente vai buscar mais profundidade na raiz dessa palavra, eu gostei muito desse significado. Impedir significa você ser podado. Já ouviu essa frase? Olha, fulano não cresce porque alguém o está podando. Já ouviu essa frase na vida profissional? Olha, fulano é um ótimo profissional, mas se ele continuar aqui nessa empresa, ele não vai crescer. Por quê? Porque tem alguém o podando. Ou seja, tem alguém o impedindo de crescer. Você sabia que na nossa vida normal, natural e na nossa vida espiritual, existem agentes que nos podam? Por exemplo, tem pessoas aqui que você já poderia estar vivendo um outro nível de casamento. Você poderia estar vivendo um outro nível de relacionamento, mas você não consegue avançar. Por quê? Porque algo te impede. Tem pessoas aqui que faz tempo que você está aí, sabe, ensaiando ter um relacionamento mais profundo com Deus. Quantas pessoas que eu conheço que já estão na igreja, meu irmão, há anos, e ainda não tomaram a decisão pelo batismo. Sabe por quê? Porque todas as vezes que você vai tomar essa decisão, tem algo que te poda, te retém, te nega esse acesso. Essa era a pergunta de Filipe: o que é que me impede? E Filipe diz: nada te impede, só se você não crê, mas se você crê, você vai se batizar. O que é que tem impedido o teu crescimento? Algumas pessoas, irmãos, não têm mudado de nível exatamente porque faz tempo que você está permitindo algo te impedir de ter um novo nível com Deus, com a pessoa que Deus colocou você do teu lado. Sabia que tem gente que no casamento não consegue ter profundidade na relação, não consegue nem abrir o coração para essa pessoa que você decidiu passar o resto da vida, porque você tem medo de ser julgado ou julgado se você de fato abrir o coração. Olha, vai que ele conheça a minha vida por inteiro, vai que ela conheça a minha vida por inteiro, então deixa ficar na superficialidade. Algo está te impedindo. E às vezes o que está nos impedindo é a desconfiança. Eu estava observando aqui no início do culto, né, essa atmosfera maravilhosa do louvor, o mover do Espírito Santo. Eu conheço muitas pessoas que ainda não viveram uma experiência profunda com o Espírito Santo, de se jogar mesmo. Sabe quando você se joga com profundidade? Tem gente aqui que já teve culto que você chorou, que você recebeu de forma muito intensa o Espírito Santo, mas teve um momento que você travou, dizendo: olha, tá bom, eu tenho medo do que possa acontecer depois. Deixa eu te dizer, tem algo te podando.
E em todas as nossas relações, irmãos, nós precisamos sempre buscar profundidade. Só vive relacionamentos rasos quem não confia. E muitas pessoas estão vivendo com Deus, com o Pai Celestial, relacionamentos rasos. Tem vivido com pessoas que você decidiu amar, relacionamentos rasos. Por quê? Porque algo te impede. Todas as vezes que você quer dar um passo mais profundo, aí alguém vem e te poda. Às vezes esse alguém é você mesma. É você mesmo. Você conhece alguém que essas duas pessoas estão há 10 anos só namorando? Quando se fala em casamento, pronto, acaba a paz. 7 anos no namoro. Aí quando alguém pergunta, e vocês não vão casar não? Pronto, acabou a tranquilidade. Por que essas pessoas ainda não viveram uma profundidade dessa relação? Porque algo lhes está impedindo. É o podar mesmo, tá? Eu quero crescer, algo me poda. É como se fosse uma árvore. Sabe uma árvore que quer se transformar numa árvore frondosa, fazendo sombra, dando fruto, e quando essa árvore está querendo crescer, alguém vai lá com a tesoura e aí, simplesmente corta. É a poda do impedir. É o que acontece na vida de muitas pessoas. E aí essa pessoa não consegue encontrar o que, gente? Profundidade. Entenda, a decisão que vocês estão tomando hoje é uma decisão de um relacionamento mais profundo com Deus. É a decisão dizendo, meu Deus, agora sim, nada mais vai me impedir. Eu quero contigo um relacionamento profundo. Vocês venceram uma barreira. Nada mais vai os impedir. Porque, irmãos, é triste. É terrível quando a gente quer mergulhar de forma profunda em um momento da nossa vida e a gente não o faz por medo. Por exemplo, muitas pessoas, irmãos, que já foram feridas nos seus sentimentos, na sua alma, não conseguem criar vínculos de confiança, com medo de sofrer de novo. Eu tracei aqui uma lista de coisas que eu não vou falar agora, mas já já eu vou falar. Algumas coisas que eu separei que nos impede de crescer, nos poda. E o medo é uma delas. O medo é uma delas. Mas antes de falar dessas coisas, que na hora que eu estava preparando a mensagem, o Espírito Santo foi trazendo ao meu coração, que eu tenho certeza que vai concordar com coisas do teu coração. Eu quero trazer na palavra de Deus, nas histórias da Bíblia, alguns exemplos de pessoas que foram impedidas de viver uma bênção. Sabia disso? Tem gente que ainda não viveu a bênção na sua vida em plenitude porque algo te impede. E a primeira pessoa que eu quero falar é Moisés. Sabe o que impediu Moisés entrar na terra prometida, irmãos? Esse homem andou 40 anos no deserto, lidando com um povo rebelde, um povo que tirava sua paz. E olha que a palavra diz que Moisés foi o homem mais manso da terra. Mas sabe o que impediu de entrar na terra prometida? A palavra diz que quando Deus já estava pronto para colocar o povo na terra de Canaã, na terra prometida, olhou para Moisés e disse, você não vai entrar. A palavra diz que Deus leva Moisés para o Monte Nebo, faz ele mirar e enxergar toda a terra, dizendo para ele, está vendo, Moisés? Essa é a terra prometida. Você está vendo, mas você não vai entrar. Por quê? Porque você não foi fiel de forma íntegra. E sabe quando foi que Moisés perdeu a sua fidelidade, gente? Quando ele não conseguiu segurar a pressão do povo. Você lembra do episódio? Sabe qual foi o episódio, gente, que fez Moisés perder o passe, né? O vale que o levaria para a terra prometida? Foi aquele momento em que estava faltando água, o povo começou a pressionar Moisés, pressionar. Ele, como líder, já tinha visto Deus fazer a água jorrar da rocha. A palavra diz que teve um episódio desse que Deus disse para ele, Moisés, fale a rocha e a rocha vai jorrar água. E Moisés falou e no milagre a palavra diz que começou a jorrar. Só que dessa vez Moisés, desculpa a expressão que eu vou usar, Moisés não segurou a onda. Ele não aguentou a pressão. E às vezes, irmãos, episódios assim na nossa vida nos impedem de vivermos um outro nível. Quando a gente não consegue superar as pressões da vida. A palavra diz que Moisés agora está diante da rocha, o povo pressionando, ele fica tão nervoso, que a palavra diz que ao invés de ele falar como ele fez antes, ele pegou o seu cajado e bateu na rocha.
e fez essa pergunta: vocês acham que Deus pode fazer sair água dessa pedra? E quando ele bateu na rocha, a rocha simplesmente jorrou água. Deus o honrou, mas disse para ele: por causa dessa sua postura, isso vai te impedir de entrar no lugar que você se preparou tanto para estar. Irmãos, eu posso estar falando aqui a história de pessoas que lutaram tanto para viver um momento da sua vida, e na hora de você desfrutar, você não consegue. Parece que sempre tem um impeditivo. No caso de Moisés, foi porque ele não conseguiu ser resiliente para superar as pressões. Foi impedido. O outro exemplo que eu quero trazer aqui é de Saul. Lembra do rei Saul? A palavra diz que quando Samuel unge Saul como rei de Israel, e Saul foi o primeiro rei de Israel, a dinastia de Saul agora iria sim se perpetuar para reinar durante todo o tempo em Israel. Vocês sabem que a monarquia ela é feita, né, pela dinastia. Mas por que, gente, que só Saul reinou e os seus filhos não reinaram? Porque também Saul não conseguiu lidar com as pressões, a sua fraqueza, o seu jeito pusilânime, né? Saul era muito fraco, ele não aguentava a pressão e simplesmente meteu os pés pelas mãos. Então o Senhor manda o profeta Samuel e diz para ele: por causa desse seu jeito, seus filhos não reinarão em Israel. Eu já escolhi outro homem segundo o meu coração. Saul foi impedido de perpetuar a sua dinastia. Por quê? Porque também não conseguiu vencer a sua fraqueza. Sabe aquele episódio de Pedro? Todos nós conhecemos, né? Pedro andando sobre as águas. Mas você sabe que nesse episódio teve um momento em que ele começou a afundar. Por que, gente, que Pedro não continuou andando sobre as águas? O que o impediu? O que o impediu de continuar vivendo aquele momento sobrenatural? Porque ao invés de colocar os olhos em Jesus, a palavra diz que ele, reparando no vento e no mar, começou a afundar. Enquanto ele estava olhando para Jesus, nada o impedia de viver o sobrenatural. Vocês lembram do episódio? Ele simplesmente pede a Jesus: mestre, se é o Senhor, manda que eu vá aí ter contigo andando sobre as águas. E Jesus diz para ele: vem. E ele simplesmente mete o pé fora do barco e continua andando sobre as águas. Estava tudo bem, sobrenatural, vivendo algo que não era comum ao ser humano, mas de repente ele começa a afundar. O que o impediu de continuar vivendo o sobrenatural? Tirou os olhos de Jesus e reparou mais nas tempestades. São coisas assim que nos impedem de vivermos milagres. Lembra de Esaú? Esaú era o filho mais velho. Naquela época, sempre era o filho mais velho que recebia a bênção do pai. Mas por que Esaú perdeu a bênção, gente? Por que na hora de abençoar, Isaac, ao invés de abençoar Esaú, abençoou Jacó? Alguém pode dizer: pastor, porque Jacó se passou por ele e enganou o pai? Não. Porque um tempo antes, quando voltava para casa com fome, e encontrou seu irmão ali na entrada do acampamento, e pede a ele um prato de comida, o irmão Jacó, o mais novo, diz para ele: eu te dou essa comida se você me vender o teu direito de filho mais velho, o teu direito de primogenitura. E o que é que Esaú diz? De que me vale esse direito agora? Pode ficar. Jacó diz para ele: não é assim não, você tem que jurar. Eu juro. E ali na porta da casa, do acampamento, Esaú jura: eu juro que o meu direito de primogenitura agora é do meu irmão Jacó. Eu acho demais a narração dessa história, tá, gente? Que a palavra diz assim: então Esaú sentou, comeu e se foi. Com essa simplicidade. Na cabeça de Esaú foi: Jacó está achando que isso vai ser levado a sério. Na hora certa eu mesmo vou receber a bênção. Só que aquilo que ele levou na brincadeira, Deus levou a sério. E na hora de receber a bênção, quem recebeu a bênção no seu lugar foi Jacó. A palavra diz na carta aos Hebreus
que Esaú buscou essa bênção com choro, com lágrima, e não conseguiu reavê-la. Quantas pessoas, irmãos, que foram impedidas de viver a plenitude da bênção simplesmente porque você não deu valor àquilo que Deus te entregou, e isso está te impedindo agora de viver a plenitude da bênção. O que é que te impede? Se você fizer uma reflexão hoje na sua vida, o que é que está te impedindo de viver o propósito e a plenitude da bênção de Deus na tua vida? Quantas pessoas que estão aqui que já ensaiaram se batizar várias vezes, você não consegue dar esse passo? O que é que está te impedindo? A nossa Santa Ceia sempre é no segundo domingo de cada mês, aqui na nossa comunidade. E eu sempre trago essa reflexão para os irmãos. Olha, esse é o momento, como diz a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, a palavra diz que nesse momento é momento de você examinar-se a si mesmo, né? A palavra diz que quem não se examina a si mesmo e come do pão e bebe do cálice do Senhor indignamente, come para a sua própria condenação. Então a Santa Ceia é o momento de se examinar, e eu sempre gosto de orientar os irmãos da seguinte forma: esse é o momento de você fazer a sua reflexão. Você está digno, está digna para comer o corpo do Senhor e beber do sangue de Cristo? Agora, se você percebe que não, o momento de consertar isso é agora, porque nada, irmãos, pode nos impedir da nossa comunhão com Deus. E eu sempre costumo de terminar essa minha orientação dessa forma, porque você precisa ter um cuidado, que isso que pode estar te impedindo de participar da Santa Ceia, possa ser que seja isso que te impeça de entrar no céu. Porque às vezes, irmãos, o que está nos impedindo na nossa comunhão com Deus são coisas pequenas, só que elas vão se juntando e se somando a outras. Deixa eu te dizer uma coisa: um casamento não acaba da sexta para o sábado. O casamento acaba com um somatório de várias sextas-feiras com vários sábados. Eu acho que você está entendendo o que eu estou dizendo. Uma empresa, ela não fale de um mês para o outro. Uma empresa, ela não vai à ruína de um mês para o outro. É um somatório de vários meses sendo somados. É isso que nos impede de vivermos a bênção, quando a gente vai deixando acontecer. Quando a gente vai se permitindo que coisas nos impeçam de vivermos a plenitude do propósito de Deus para a nossa vida. Então, essa noite, a noite de batismo, eu preciso te chamar, te convidar, porque eu meditei nessa palavra durante todo esse dia e perguntei ao Senhor sobre, meu Deus, o que é que na minha vida está me impedindo? Porque antes dessa palavra ser lançada para o teu coração, ela tem que ser lançada no meu coração. E eu perguntei ao Senhor: o que é que está me impedindo de eu viver o teu propósito nesse momento? O que é que está me impedindo de crescer? O que é que está me impedindo de viver um relacionamento no meu casamento mais profundo? O que é que está me impedindo de ser um pai melhor? O que é que está me impedindo de ser um irmão melhor, um pastor melhor, um marido melhor? O que é que está me impedindo? Porque, irmãos, nós precisamos fazer essa pergunta sempre, porque foi essa pergunta daquele eunuco. Tem algo que me impede de viver esse momento profundo com o meu Deus? E Filipe disse para ele: se você crê, nada te impede. Mas deixa eu te dizer, na nossa vida, muitas coisas podem estar nos impedindo de vivermos a plenitude da bênção do Senhor. Aí no teu lugar, faça essa reflexão. E eu quero encerrar dizendo, irmãos, que eu destaco aqui 6 coisas que às vezes nos impede de vivermos a plenitude da bênção. Eu já citei, né? O medo. Quantas pessoas, irmãos, tremendamente capazes, inteligentes, sábias, cognitivamente assim acima da média, mas essas pessoas não conseguem se desenvolver profissionalmente, porque travam de medo. Tem todas as habilidades, mas na hora de se apresentar, tem um projeto maravilhoso para apresentar na empresa, mas na hora de colocar isso em prática, você não consegue, porque você trava, porque o medo te domina. Ou seja, o medo te impede de
de viver um grande propósito de Deus na sua vida. E o medo precisa ser vencido. O medo, sim, é um impeditivo na vida de muitas pessoas. O medo. A segunda coisa que eu destaquei aqui nessa lista, que impede muitas pessoas de viverem um outro nível, um próximo grande nível na sua vida, é a sua necessidade de aprovação. Sabia, meu irmão? Sabia, minha irmã? Que tem muita gente que não consegue dar um grande passo na sua vida, porque você está sempre esperando o que as pessoas pensam do que você está fazendo. Necessidade de aprovação, gente, é uma prisão. E muitas pessoas estão nessa prisão. Necessidade que as pessoas aprovem o que você está fazendo. Aliás, pessoas assim, quando estão para tomar uma decisão, elas pensam muito menos na sua capacidade e muito mais nos olhares de quem está lhe observando. Será que fulano pensa? Se eu fizer isso, será que? Impeditivos, né? Necessidade de aprovação. Tem pessoas, irmãos, que até uma roupa, para decidir uma roupa que vai usar no momento especial, depende muito do que as pessoas dizem da sua roupa. Você precisa vencer isso, porque isso é uma prisão. Necessidade de aprovação é uma prisão. Uma terceira coisa que eu trouxe aqui na minha lista, que impede muitas pessoas de vencerem, é até parecido com o que eu falei antes, mas é diferente. Pessoas que querem agradar a todos. Sabe você que não quer deixar ninguém mal? E principalmente se você é líder, tá? Se você é líder, esse é o pior caminho de um líder. É você querer agradar a todos. Você sabia que o Filho de Deus veio aqui na terra, né? Você sabia disso, né? Jesus Cristo. E ele nunca errou. Ele nunca pecou. Você viu a turma que ele desagradou, né? Você viu a turma que o vendeu, né? Aliás, o homem que o vendeu era exatamente o homem que era completamente desagradado pelas atitudes dele. Ah, se eu fosse Jesus, eu faria de outro jeito. Imagina, Jesus, por que você quer agradar todo mundo? Isso pode ser um fator preponderante que está impedindo você de viver um próximo nível que Deus tem para a tua vida. Você querendo agradar todo mundo. Quarto, rancor. Se tem algo que impede, irmãos, aliás, eu acho que esse é um dos principais fatores na vida de pessoas. Porque o rancor, gente, sempre nos aprisiona em um fato da nossa vida, em um momento triste da nossa vida. Quando a gente não consegue perdoar, a gente fica ali, nesse lugar, remoendo o que a pessoa nos fez, remoendo o que a pessoa nos causou. A gente quer dar um próximo passo, mas não consegue. Por quê? Porque a nossa vida sempre está nesse lugar do rancor, da mágoa. E o único jeito de sair desse lugar qual é, pastor? Perdoando. Nem fala sobre essa palavra, pastor. Mas é o único jeito. Deixa eu te dizer, é o único jeito de não deixar mais o rancor atrapalhar o teu crescimento. É perdoando. E ouça, perdão tem mais a ver com você do que com outra pessoa. Porque normalmente, olha para mim, a gente não perdoa dizendo aquela pessoa não merece. Ela não merece, mas você merece. Porque o rancor te prende num lugar de sofrimento. O rancor aprisiona a nossa alma no lugar de esperar o momento certo de dar o troco. O rancor é um impeditivo. Quinto motivo que faz pessoas não viverem, impedem pessoas de crescer e não viver um próximo nível do propósito de Deus na sua vida. A procrastinação. Sabe aquele negócio de sempre deixar para a próxima semana? Uma hora eu faço. Uma hora eu vou ter aquela conversa. Uma hora eu chamo aquela pessoa para aquela conversa séria. E o tempo está passando. Isso está sendo impeditivo na vida de muitas pessoas. Quando eu tomar coragem, aí sim, eu peço demissão daqui e vou viver o que eu sei que Deus
me criou para fazer. Uma hora e uma hora. A procrastinação atrasa o processo de Deus na nossa vida. E é o impeditivo. E por fim, a falta de visão. Lembra do povo de Israel? Chega na fronteira da terra prometida. Deus já está pronto para dar toda essa bênção para eles. Mas como eles se viam como gafanhotos, lembra? Eles vão espiar a terra e voltam dizendo para Moisés: olha, a terra é boa, mas não dá para a gente conquistar porque a gente é pequenininho e lá tem muito gigante. Deus diz: então, se vocês não têm visão, eu não posso entregar algo para vocês que não têm visão. Visão, irmãos, não é algo transferível, tá? Visão é algo que tem que nascer dentro de nós. Visão é algo que a gente tem que abrir o coração para aquilo que Deus está fazendo nascer. Visão não é algo que a gente toma emprestado de alguém. Visão é algo que Deus nos dá. Isso é em relação a tudo. Isso é em relação a tudo. Sabe quando você diz assim, ó, esse é o meu sonho junto com a minha família? Pronto, Deus já está te dando uma visão. Olha, a minha visão para os meus filhos quando eles se formarem é essa aqui. Pronto, você já tem uma visão. Mas muitas pessoas não conseguem ter a visão exatamente porque durante muito tempo você foi tolhida, você foi tolhido. Quando você tentou partilhar com alguém um sonho, alguém já te disse assim: ó, isso é muito possível. Eu sei que é bom sonhar, mas isso aí, eu acho que é melhor você colocar seus pezinhos no chão. Quantas pessoas, irmãos, que ficaram cegas em relação a um futuro de esperança, exatamente por isso. Porque alguém, todas as vezes que você contava algo importante, alguém ia lá com a tesoura, ó, e te podava. Lembra o significado de impedimento? É o que? A poda. A poda. Ah, eu tenho um sonho, pastor, eu tenho um sonho de ter a minha própria empresa. Por que você ainda não fez? Ah, porque... Aí você volta lá atrás e percebe. Alguém sempre estava com a tesoura perto de você dizendo: você não pode, você não pode, você não consegue, você não pode, você não consegue. É o impedimento. A falta de visão tem a explicação exatamente em alguém que sempre cortou. E normalmente, irmãos, quem faz isso, olhe para mim, eu quero encerrar minha mensagem. Quem faz isso de estar sempre com a tesoura, tá? Cortando a nossa visão, é sempre alguém invejoso. Normalmente. Já compartilhou algo com um colega de trabalho? A pessoa não tinha ideia, você tinha ideia. Você foi compartilhar, a pessoa jogou um balde de água fria. Porque tinha inveja de você. O Pai Celestial olha para você nessa noite e diz: minha filha, meu filho, eu acredito em você e nada vai te impedir. Se você viver os meus propósitos, nada vai te impedir. Dê o próximo passo, não deixe ninguém lhe impedir. Na autoridade que há no nome de Jesus, que o Senhor nessa noite tire essa mão maligna com essa tesoura que sempre te podou até hoje. Pode ser até alguém da tua família, tá? Para a gente crescer, a gente vai ter que desagradar pessoas, irmãos. Porque às vezes quem está nos fazendo os obstáculos, né, nos impedindo, é alguém até de perto. Está ali com a tesoura sempre, cortando. Está repreendido no nome de Jesus. Diga comigo: está repreendido no nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar. O que é que está impedindo você de avançar? O que é que está impedindo você de avançar? Em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 35, o apóstolo Paulo fala sobre uma lista de coisas que podem ser impeditivos para o nosso crescimento, para a gente viver a plenitude do amor de Cristo, né? 8,35 nos diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Ou seja, Paulo na verdade está dizendo: quem vai nos impedir de vivermos a plenitude do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? O perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Tem algo pior para se enfrentar, gente, do que a morte? Paulo está dizendo: nem a morte que eu enfrento todos os dias me impede de avançar para viver o propósito de Cristo na minha vida. Por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido
Você pode dizer isso aí no seu lugar? Diga: eu estou convencido, eu estou convencido. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Pastor, muito bom que você falou, mas eu acho que na minha vida o que eu tenho vivido é de fato uma resistência espiritual. Eu acho que é uma resistência espiritual, tem algo estranho. Nem isso vai impedir o propósito de Deus na sua vida. Ah, pastor, eu acho que alguém está fazendo alguma coisa contra mim. Nem isso vai te impedir, meu irmão. Maior é o nosso Deus. Às vezes, irmãos, nós começamos a colocar na nossa mente, em um pedestal, em um patamar, coisas que estão debaixo do senhorio do Senhor, e colocando isso como se tivesse o poder de nos parar. Maior é o nosso Deus. Diga aí no seu lugar: maior é o meu Deus. Maior é o meu Deus. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é maior. Obrigado pela tua autoridade sobre as nossas vidas. Nós queremos declarar nesta noite que nos submetemos ao senhorio da tua palavra sobre nós. Não importa, meu Deus, as palavras de limitação que essa tua filha e esse teu filho receberam até hoje. Eu oro, meu Deus, por homens e mulheres, jovens, que em determinados momentos da sua vida foram podados mesmo, por palavras maliciosas, malignas. E essa pessoa até hoje, tentando se desvencilhar dessas palavras, vivendo, meu Deus, desafios tremendos na sua alma, vive lutas terríveis no seu coração, buscando, meu Deus, fortaleza em Ti, para que aquelas palavras não lhe impeçam de crescer, de viver o próximo nível, o Teu propósito. Ah, meu Deus, tomamos uma decisão nesta noite, de mergulharmos profundo no Teu amor, Jesus, e nada vai nos impedir, nada vai nos impedir, meu Deus, de mergulharmos profundo no nosso relacionamento contigo. Eu oro, meu Deus, por pessoas que estão tomando uma decisão nessa noite, de se entregarem de forma profunda dentro desse relacionamento, pois o Senhor preparou, meu Deus, essas pessoas para andarem juntas, nada pode os impedir. Eu te louvo por essas tuas filhas, teus filhos que decidem dar um próximo passo de fé, descer das águas do batismo, nada mais vai os impedir, meu Deus. Eu oro por pessoas aqui que ainda não deram esse passo de fé, mas que hoje estão tomando uma decisão e dizendo: é a partir de agora, nada mais vai me impedir. Eu quero me entregar completamente ao meu Deus, eu quero viver essa vida intensa com Ele. Eu não devo satisfação a ninguém, a minha vida pertence ao meu Deus, e somente a Ele, somente a Ele, somente a Ele o meu futuro eu entreguei. Ah, meu Deus, eu creio que decisões importantes estão sendo tomadas nesta noite, porque nada, absolutamente nada vai nos impedir de vivermos o Teu propósito para a nossa vida. E te agradeço, meu Deus, pois sei que essa é uma noite de libertação. Pessoas estão saindo, meu Deus, do cativeiro, pessoas estão saindo de prisões que há muito tempo estavam, prisões que lhes impediam de viver o Teu propósito. Basta, meu Deus, digo isso na autoridade do nome de Jesus, basta. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Firmados nesta palavra, podemos dizer: o Senhor é o nosso ajudador, o que nos pode fazer o homem? É assim que diz a Tua palavra, então declaramos com toda a força do nosso ser: o Senhor é o nosso ajudador, o que nos pode fazer o homem? Nada, absolutamente nada, só dependemos de Ti.
e te louvamos por isso, meu Deus. E te agradecemos por essa palavra que nos liberta nesta noite. Uma palavra de libertação, eu creio, meu Deus, para a glória do teu santo e poderoso nome. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Eu quero convidar vocês que tomaram a decisão pelo batismo, venham aqui diante do altar. Nada os impede de estar aqui, nada mais. Venham andando de forma firme, com fé. Podem ficar aqui espalhados para eu enxergar todos vocês. Peço licença à igreja para eles ficarem de costas para vocês, porque a gente vai realizar nesse momento o que nós conhecemos como profissão de fé. As perguntas que eu vou fazer a vocês eu podia fazer ali dentro do tanque batismal, mas aí eu precisaria fazer individualmente. Então eu já vou fazer a todos e vocês vão responder sim ou não. Vocês têm a liberdade de responder não ou sim, mas serão consideradas aptos ao batismo, obviamente respondendo de forma afirmativa. Eu já vou adiantar para vocês saberem quais serão as perguntas que eu farei. Primeiro, se vocês reconhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Segundo, que é muito importante e imprescindível para o batismo, vocês se arrependem dos seus pecados, porque ninguém pode reconhecer Jesus como Senhor e Salvador se não tem a consciência do arrependimento. E terceiro, se vocês decidem e prometem viver de acordo com o que diz a santa palavra de Deus. Essa é a profissão de fé. Então são essas perguntas que eu farei a vocês. Amém? Levante a mão direita como sinal de fé ao Senhor e respondam sim ou não. No nome de Jesus, responda. Você aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você se arrepende conscientemente dos seus pecados? Você promete, a partir de hoje, viver, pautar a sua vida de acordo com a santa palavra de Deus? Amém. Quero pedir que vocês se ajoelhem, por favor. Aqueles que puderem se ajoelhar. Eu quero pedir à igreja que estenda as mãos para cá. Meu Deus, ouve diante do teu altar uma confissão, uma profissão de fé. Pessoas que, assim como nós, todos nós que aqui estamos, já o fizemos e todos os dias fazemos. Reconhecemos que somos pecadores, nos arrependemos dos nossos pecados e abrimos o nosso coração para receber, aceitar o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Eles declararam sim. E por essa profissão de fé, meu Deus, eu e toda essa congregação os declaro aptos ao santo batismo, preparados para o santo batismo, e declaramos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Estão aptos ao santo batismo. Quero pedir que vocês sigam ali, por favor, nossa turma abençoada do cerimonial. E já nos encontramos ali. A igreja pode aplaudir ao Senhor. Pode se sentar no seu lugar, por favor. Vamos celebrar ao nosso Deus. Da tua presença, meu Senhor, hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz, sentia a tua presença na minha vida, no seu jardim, te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminho. Sozinho na aventura
devolvo um coração arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Vou voltar, Senhor, para os teus rios. Me molha, me lava, me inspira. Estenda as mãos para cá, por favor. Outra vez. Eu quero consagrar a Ti, meu Senhor, estas águas separadas e consagradas para o santo batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo do Senhor. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aqui na nossa comunidade nós temos uma cultura de que a pessoa que discipulou e ganhou para Jesus é quem entra para batizar. Então vamos celebrar isso no nome de Jesus. Vamos celebrar o Senhor. Me molha, me lava, me ensina, me inspira, me age outra vez no meu coração. De braços abertos quero te receber. Há tempo eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que sonhei. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que sonhei. Eu te amo. Eu te amo. De braços receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que sonhei. Eu te amo. Eu te amo. De quando eu era feliz, sentia a tua presença, caminhava-me no seu jardim. Te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminho. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo um coração arrependido de tudo que fez. Quero voltar, Senhor, para os seus rios. Vou voltar, Senhor, para os seus rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira, me age outra vez no meu coração. Com fogo, me molha, me lava, me ensina, me inspira, me age outra vez no meu coração. Vamos, tchau, tchau, tchau. Vem, Senhor, encher este lugar. Vem, Senhor, encher este lugar. E com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-me, fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, toca-me, eu quero te sentir.
abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia de adorar o Senhor, todo dia, conto segundos só pra te encontrar. Todo dia de adorar o Senhor, conto segundos só pra te encontrar. Pois quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Fala assim, fala-me, eu quero te ouvir. Toca-me, Senhor, toca-me, eu quero te sentir. Vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me, vem e abraça-me. Todo dia de adorar o Senhor, eu conto segundos só pra te encontrar. Pois todo dia de adorar o Senhor, conto segundos só pra te encontrar. Pois quando estou em tua, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. As palmas, tchá, 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 tchá. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Obrigado, meu Deus, te agradecemos por esse tempo tão especial. Obrigado pela tua paz, obrigado por esse amor que se derrama sobre as nossas vidas. Somos indignos desse amor, mas Ele nos alcançou e nós celebramos o amor de Cristo. Que todos os dias nos alcance, nada, absolutamente nada, vai nos impedir de vivermos este amor. Te agradecemos por esta noite de celebração, te agradecemos por aqueles que estão nascendo para uma nova vida em Cristo Jesus. E a tua palavra diz que as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Celebramos esse dia e te louvamos, meu Deus. Leva-nos em paz, que seja um restante de noite muito abençoado, que cada família saia daqui com a sua porção de bênção e que nada nos impeça de vivermos o propósito dos céus na nossa vida. No nome de Jesus, nos dá uma quinta-feira muito abençoada, o final de semana se aproximando, que consigamos viver, meu Deus, as preciosas bênçãos dos céus em todo o tempo. E que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, que esteja e permaneça sobre todos, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor bem forte. Deus abençoe. Celebre ao Senhor. Dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de
ti.